A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Vamos aqui para o 9º mandamento, baseado em Êxodo capítulo 20, versículo 16, que diz: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Dizer falso testemunho contra o próximo é mentir contra ele ou sobre ele, né? Caluniar. E existem duas formas de quebrar esse mandamento, né? Que é levantar um falso testemunho. Primeiro, de uma forma intencional, deliberada. Uma pessoa inventa, né, uma mentira sobre uma outra e começa a espalhar. Isso é falso testemunho, isso é pecado, quebrando este mandamento. E existe uma outra forma também de pecar, quebrando esse mandamento, que é de repassar esta falsa acusação, esta difamação, né, falso testemunho. Quando a pessoa ouve, né, do caluniador uma história sobre uma outra pessoa e ela não vai averiguar se aquilo realmente é verdade ou é mentira. E ela recebe como verdade e acaba transmitindo. Ela está repassando um falso testemunho. Então ela também está cometendo esse pecado. Olha aí como que é, né? A responsabilidade principal de quem está levantando falso testemunho, mas quem está repassando, mesmo às vezes sem saber, ela também comete esse pecado. Por quê? Porque antes de repassar uma informação, tem que ter certeza, né, que aquilo é verdade. E se precisa essa informação ser repassada, ok? Existe uma parábola que diz assim: havia um homem em uma cidade que tinha uma rincha contra outro, não gostava da outra pessoa. E ele levantou um falso testemunho, né, e começou a espalhar por toda a cidade aquele falso testemunho, e um repassando para o outro, né? E aquela pessoa que foi caluniada, com o tempo, começou a sofrer as consequências, né, desse falso testemunho. As pessoas não davam mais crédito para ela, perdeu-se muitas amizades por causa disso, né? Então ele ficou difamado naquela cidade e começou a sofrer com relação a isso. Só que com o passar do tempo, o difamador, ele se arrependeu e viu o mal que estava causando naquele que ele havia difamado, né, levantado falso testemunho. E ele foi um dia até a casa desse que ele havia difamado para pedir perdão, confessou seu pecado, né, contou tudo que havia acontecido e pediu perdão. Esse que foi caluniado, sabiamente pediu para que esse que o havia caluniado fosse com ele até um monte próximo da cidade, né, e subisse com ele até aquele monte. E aí sim, ele estaria disposto a perdoá-lo. O camarada que caluniou achou estranho, mas falou, tudo bem. Só que aí no dia que eles marcaram, que havia sido marcado, o camarada que havia sido caluniado estava com um saco na mão. E eles subiram até este monte, estava um dia bem, bastante vento. E aí ele pegou este saco, certo? Abriu, estava cheio de pena. E ele espalhou, né, as penas aí pelo ar, no alto do monte, e o vento começou a espalhar pena para todos os lados. E aí esse que havia sido caluniado olhou para o seu caluniador e disse: olha, agora eu peço que você ajunte todas as penas, todas, sem exceção, e guarde dentro do saco. Feito isso, você já estará perdoado. A moral da história, a lição que nós temos aqui: quando a pessoa calunia, né, e sai difamando, é como essas penas espalhadas. A informação, ainda mais informação ruim, corre solto, né? Agora, o fato de pedir perdão não era o suficiente, porque a informação, o falso testemunho ainda continuava, né, nas pessoas, as pessoas acreditando naquilo. Então, qual que era o certo agora? Não somente pedir perdão para aquele que ele havia difamado, mas ir em local, de casa em casa, pessoa em pessoa, a qual ele falou mal daquela outra pessoa, e contar a verdade. Porque a difamação, o falso testemunho, pode levar pessoas à morte. Imagina um país que tem pena de morte, onde a pessoa difamada, né, ou é feito um falso testemunho contra alguém que não cometeu um crime, mas alguém diz que cometeu, e mais outras pessoas vêm e acabam endossando aquilo, e a pessoa pode perder a vida por causa de um falso testemunho, ou ficar na cadeia, ou destruir um casamento, ou afetar o ministério de alguém por falso testemunho.
né? Então devemos tomar cuidado para não maldizer ninguém. Isso é muito sério, irmãos. A Bíblia diz que os maldizentes não herdarão o reino dos céus, que a difamação, maldizer, aqui envolve também o falso testemunho, ele é destrutivo e é inspirado por Satanás. Para terminarmos, há uma outra história verídica de um pastor que na igreja que ele pastoreava tinha uma jovem senhora que se apaixonou por ele e fez de tudo para seduzir o pastor. O pastor, muito fiel a Deus e a sua esposa, a família, não cedeu à tentação. Só que um dia, este pastor passou mal e foi levado às pressas para o pronto-socorro. E chegando lá, quem estava de plantão? Esta irmã, ela era enfermeira e era plantonista daquela noite. E aí, deu os primeiros socorros. O que ela fez? Tirou, né, a parte da roupa do pastor para atendimento e começou a reparar no corpo dele. E ela percebeu que ele tinha uma mancha, uma pinta em tal localidade do corpo, certo? E um belo dia, depois que o pastor havia recuperado, diante da igreja, ela pega no meio do culto e começa a difamar o pastor, dizendo que tinha um caso com ele, né? Nisto, aí a esposa dele queria uma prova, a esposa dele, né, ficou com dúvida. E essa caluniadora começou a dizer sobre partes do corpo do esposo, do pastor, né? Que só, obviamente, a esposa conhecia. E por causa desse falso testemunho, a esposa acabou acreditando na versão daquela mulher. Acabou o casamento, os filhos se voltaram contra aquele homem, a igreja excluiu ele, e ele, irmãos, ficou arrasado, deprimido. Anos depois, esta caluniadora se encontrou no leito de um hospital, entre a vida e a morte, com câncer terminal. E ela chamou os pastores, líderes daquele ministério, para confessar o seu pecado. E ao confessar o pecado, né, eles ficaram pasmos, porque não deram ouvido à versão daquele homem de Deus. E aí começaram a procurar em onde que ele estava bem longe, outra cidade muito longe. E chegando lá, esse homem estava deprimido, numa pequena casa, certo? Não querendo mais viver, porque havia perdido tudo. Aí chegaram lá e falaram para ele que a mulher caluniadora havia confessado o seu pecado e que eles estavam recebendo ele novamente no ministério, deram até uma carteirinha novamente para ele, pastoral. Aí esse pastor agora disse o seguinte: que me adianta agora vocês querem me receber de volta com carteirinha e tudo? Minha esposa já casou com outro, minha família já está totalmente destruída, meu ministério está acabado. Ou seja, não adianta fazer isso agora. Então, uma história muito triste. Sabemos que a igreja devia ter orado mais para tomar essa decisão contra esse homem de Deus, certo? Mas eu estou dando mais um exemplo para dizer o quanto que o falso testemunho, ele é destrutivo, certo? E que nós venhamos a refletir sobre isto. Cuidado quando ouvirem pessoas falando sobre outra e você já querer repassar, não faça isto. Averigue se realmente é verdade e se realmente precisa ser passado ou para quem deve ser contado. Porque se for uma questão ministerial, a liderança do ministério deve ser falado e não jogando aos quatro ventos. Aí vira mexerico, vira fofoca. Isto é pecado, né? E que nós possamos a cada dia obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.